Imagine descobrir que aquilo que você chama de realidade é na verdade apenas um reflexo tardio do que você sente profundamente. Que tudo o que você está vivendo hoje foi moldado lá atrás, não pelo que você queria conscientemente, mas pelo que sua alma aceitava como verdadeiro, mesmo que em silêncio. E se eu te dissesse que existe uma técnica tão antiga quanto os primeiros registros de fé, tão simples que você quase a ignora, mas tão poderosa que, quando aplicada com consciência, ela reestrutura sua vida inteira de dentro para fora? Essa técnica não nasceu com Neville Goddard. Ele a redescobriu. Trouxe à tona aquilo que já havia sido ensinado por Jesus, por profetas, por sábios milenares, mas que foi distorcido, enterrado ou ridicularizado ao longo do tempo. A diferença é que ele deu forma, clareza, método e uma linguagem que sua mente moderna consegue compreender sem abandonar a alma. E o mais incrível, ela ainda funciona hoje. Talvez você até a tenha usado, sem saber. Talvez esteja usando agora, contra você. Esse vídeo não é sobre pensar positivo, nem sobre decorar frases motivacionais. É sobre entrar num estado, um estado de convicção silenciosa, de certeza inabalável, de presença viva, um estado onde o milagre já aconteceu, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. Essa é a técnica que separa os que vivem à mercê da vida, dos que criam a própria jornada com Deus como guia. E se você ficar até o fim, vai entender por que ela não é só poderosa, mas inevitável, porque o que você sente como verdade se manifesta, o que você rejeita internamente se afasta, e o que você aceita em silêncio floresce. Essa técnica não tem nome em livros modernos, não está registrada em manuais de autoajuda ou palestras de palco. Ela circulava entre os mestres do espírito, passada com cuidado, quase como um segredo. Não por egoísmo, mas porque só quem estava pronto conseguiria compreender. Neville Goddard não a chamou de lei da atração. Ele falava de algo mais profundo, o estado do desejo realizado. Para ele, não bastava imaginar, era preciso se tornar. Não era sobre desejar que algo acontecesse, mas sobre sentir-se agora como se já tivesse acontecido. O mundo espiritual não responde à vontade superficial. Ele responde ao estado interno. E o que define esse estado? A imaginação, não como fuga, mas como instrumento divino. Neville dizia: a imaginação é Deus em ação. E é nesse ponto que muitos se perdem. A maioria ainda vive tentando mudar o exterior com esforço físico. Mas Neville dizia o contrário. O que você vê lá fora é apenas consequência do que você aceita como realidade aqui dentro. Se você vê escassez, é porque está vibrando com ela. Se você se sente pequeno, o mundo responde com limitações. Agora, a revelação mais profunda. Essa técnica já estava nas palavras de Jesus, quando ele dizia: tudo o que pedirdes, crendo que já recebestes, será vosso. Ele estava apontando diretamente para esse estado interior de certeza. Mas o mundo moderno traduziu isso como fé cega. Neville, com sua visão precisa, recolocou a chave onde sempre esteve, no sentimento vivido agora, não no desejo projetado no futuro. É por isso que essa técnica é invisível aos olhos apressados, porque ela não faz barulho, ela não se impõe, ela é. E quanto mais silenciosa for sua aplicação, mais poderosa será sua manifestação. Essa é a diferença entre o que deseja e o que vive como verdade. E aqui começa a virada de chave. A maioria das pessoas falha ao aplicar essa técnica não por falta de vontade, mas por não compreender a lógica espiritual por trás dela. O erro está em tentar manifestar algo enquanto, por dentro, ainda se sente indigno, duvidoso, inseguro. É como querer colher uvas em um campo onde se plantou espinhos. As palavras dizem, eu quero, mas o estado interno grita, eu não tenho. A oração pede abundância, mas o sentimento clama por sobrevivência. A mente repete afirmações, mas o corpo vibra a escassez, medo e frustração. E aqui está o ponto cego. O universo, Deus, a mente subconsciente,
Chame como quiser. Não responde ao que você fala. Responde ao que você vibra. Neville Goddard alertava. Toda tentativa forçada de acreditar é inútil se você ainda está sentindo o oposto. Porque o sentimento é a linguagem da criação. O sentimento é o código invisível que comunica com o invisível. É por isso que tanta gente diz que tentou, visualizou, rezou, mentalizou e nada aconteceu. Porque por trás da técnica havia ansiedade, pressa, medo de não funcionar. E tudo isso denuncia uma fé que ainda não foi encarnada. O erro está em usar a técnica como uma ferramenta de fuga e não de transformação. Você não usa essa técnica para correr do que é. Você usa para se alinhar com o que já é, dentro de você. Muitas vezes a pessoa deseja algo, mas continua alimentando a identidade que a distancia desse algo. Quer riqueza, mas vive se sentindo pobre. Quer um amor verdadeiro, mas continua se enxergando como alguém que só é rejeitado. Quer paz, mas continua cultivando conflitos internos com suas próprias memórias. O mundo exterior só é obrigado a mudar quando sua consciência muda primeiro. Neville não estava oferecendo um truque. Estava apontando o mapa. E esse mapa não leva para fora, leva para dentro. É por isso que o primeiro passo da técnica não é desejar, é se tornar. Neville Goddard ensinava algo que, para os desatentos, parecia misticismo, mas, para quem vive a verdade com profundidade, era uma revelação sagrada. O poder de criar a realidade através do estado do ser. A técnica que ele redescobriu pode ser explicada em uma única frase, mas exige prática silenciosa, vigilância interna e fé viva para ser dominada. A técnica é viver, agora, o estado do desejo já realizado. Não se trata de esperar que algo aconteça. Trata-se de se alinhar com a certeza de que já aconteceu. Você não ora para pedir. Ora para agradecer. Não imagina como se estivesse tentando convencer o universo. Imagina como quem já recebeu e está apenas revisitando, com gratidão, aquilo que já é seu em essência. Neville chamava isso de sentimento do desejo realizado. Ele dizia: você deve entrar no estado do fim. Não pense sobre o desejo, pense a partir dele. Isso muda tudo. Em vez de imaginar o que quer, você entra mental e emocionalmente na cena de já ter recebido. Você não visualiza a casa que quer, como se estivesse sonhando com ela à distância. Você se imagina abrindo a porta, sentindo o chão sob os pés, deitado no sofá, tomando o café na varanda como quem vive aquilo. Não existe quando acontecer. Existe o agora vivido internamente como verdade. E por que isso funciona? Porque a mente não diferencia uma experiência vivida de uma intensamente imaginada com emoção real. O corpo responde com os mesmos sinais químicos. A vibração se ajusta, a consciência se reprograma. E sem perceber, você começa a agir, reagir, escolher e se mover a partir de um novo centro interno. Essa técnica funciona não porque você força o mundo a mudar, mas porque você muda o centro que comanda o mundo que você experimenta. Você não manipula a realidade. Você se alinha com uma versão dela. A chave é simples, mas exige sutileza. Quanto mais natural for o sentimento, mais poderosa é a criação. Se forçar, perde. Se viver, manifesta. E por isso a técnica é antiga. Porque a verdade mais profunda é sempre simples. Só o ego gosta de complicar. Saber não é suficiente. É na aplicação silenciosa que a transformação começa. E por mais que essa técnica pareça sutil demais para um mundo barulhento, ela é tão prática quanto respirar. E igualmente essencial. Neville Goddard insistia: a hora mais poderosa para aplicar essa técnica é antes de dormir. Porque nesse estado, entre o consciente e o inconsciente, a mente está mais receptiva, mais moldável, mais aberta às impressões que você oferece. A prática começa com intenção. Você deita, fecha os olhos, e em vez de pensar no que deseja como algo distante, você entra na cena de já ter aquilo como parte do seu agora. Não é visualização vazia,
É encenação interna com sentimento real. Você sente o ambiente, ouve os sons, respira o ar da cena. Você repete o momento algumas vezes, não com esforço, mas com naturalidade, como quem revive uma memória. Talvez você queira manifestar uma nova fase financeira. Então não diga "quero ser próspero". Viva a cena de alguém que acabou de receber uma confirmação de que tudo fluiu. Veja-se pagando algo com leveza, doando com gratidão, abrindo uma mensagem com boas notícias. Sinta o alívio, sinta a certeza, durma nesse estado. Talvez seja algo emocional. Relacionamento, paz interior, perdão. Você se vê caminhando leve, sorrindo com plenitude, sendo recebido com amor, sendo abraçado por alguém ou por Deus. Você não pede. Você agradece, como quem já está vivendo aquilo. E no dia seguinte, não saia procurando provas no mundo. A prova não vem de fora. Vem da manutenção do estado interno. Você permanece firme, mesmo que nada pareça ter mudado ainda. Porque agora você compreende. A realidade está se reorganizando em silêncio para responder à nova vibração que você carrega. O mundo vai parecer o mesmo, até que, de repente, ele não é mais. O segredo está na constância. Repetir não com ansiedade, mas com tranquilidade. Você não rega uma planta gritando, você rega e confia. Essa técnica é exatamente isso. Regar com sentimento e confiar em silêncio. É aqui que a maioria falha. Não é por falta de técnica, nem por falta de esforço. É por não compreender esse detalhe sutil, mas absolutamente determinante. Você só manifesta o que está em coerência com a sua autoimagem. Você pode aplicar todos os passos, pode imaginar com detalhes, pode dormir no estado do desejo realizado todas as noites, mas se lá dentro ainda se enxerga como alguém pequeno, indigno, azarado ou vítima da vida, o universo continuará refletindo exatamente esse retrato interno. O que Neville Goddard tentou nos mostrar, e o que muitos ainda ignoram, é que a técnica não é uma mágica. É uma extensão natural da identidade que você sustenta. Você não manifesta o que quer. Você manifesta o que acredita ser. Se a sua imagem interna continua presa a memórias de rejeição, escassez, humilhação ou fracasso, então o sentimento do desejo realizado será apenas uma camada superficial sobre um solo rachado. Nada floresce quando a raiz continua doente. É por isso que ele dizia: você deve nascer de novo. E esse nascimento não é físico, é mental, é espiritual. É um rompimento silencioso com a velha identidade e a escolha firme de viver, pensar, agir e sentir como o novo ser que você decidiu ser. Essa técnica funciona como um espelho. Ela reflete quem você é quando ninguém está olhando. Não quem você finge ser por alguns minutos, mas quem você verdadeiramente acredita ser quando está em silêncio. Esse é o segredo escondido dentro do segredo. A técnica só floresce quando encontra uma identidade fértil. Por isso, antes de aplicar, escolha quem você será. E mantenha essa escolha mesmo quando o mundo testar. Porque ele vai testar. E sua firmeza será o seu testemunho. Você não precisa de mais teorias, nem de técnicas complicadas. O que você precisa é se lembrar. Se lembrar de quem você é. Se lembrar que o poder de criar não está lá fora. Está em você, agora. No que você sente como verdade. No que você carrega em silêncio quando o mundo se cala. Neville Goddard não trouxe algo novo. Ele apenas apontou para o que sempre esteve em você, escondido debaixo de camadas de pressa, medo e distração. Ele te convidou a voltar para dentro, a reeducar sua imaginação, a viver a fé como certeza, não como esperança distante. O que você quer já existe, mas ele só pode te encontrar quando você parar de correr e começar a se tornar. Não é sobre repetir palavras, é sobre assumir o estado. Não é sobre convencer o universo. É sobre se alinhar com o que Deus já colocou em sua essência. A técnica é simples, mas exige compromisso com sua nova versão. Exige entrega, presença e um tipo de fé que não grita, apenas descansa. Agora que você sabe, aplique.
Mas aplique com verdade, não para provar algo a alguém, mas para honrar aquilo que a sua alma já sabe. A realidade que você tanto busca está te esperando no lugar mais profundo de si. É lá que tudo começa, é lá que tudo floresce, é lá que Deus habita, e é lá que você se torna